Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas, eu estou com a voz um pouco ruim, eu estou me recuperando de uma gripe. O videocast de hoje é sobre um dos meus filmes favoritos, Um Corpo que Cai. Mais especificamente sobre o esquema de cores utilizado pelo Hitchcock ao longo de Um Corpo que Cai. Falar em cores no cinema não, na arte de modo geral, é um negócio muito curioso, porque embora, obviamente, o referente, quer dizer, a nossa bagagem pessoal seja algo muito importante quando a gente está discutindo a reação das pessoas à linguagem da arte, a gente tende a reagir de maneiras diferentes, cada pessoa tende a reagir de maneiras diferentes às mesmas coisas, dependendo da sua experiência pessoal, da sua subjetividade, da sua bagagem pessoal, do seu referente. Do ponto de vista da semiótica, as cores escapam um pouquinho disso. As pessoas tendem a reagir, ter as mesmas reações, ou reações muito parecidas às mesmas cores, embora elas tenham bagagens pessoais, referentes completamente diferentes. E isso é muito importante quando a gente está analisando as cores na arte, porque o cineasta ele vai usar cores específicas para passar ideias específicas. E o Hitchcock faz isso de maneira magistral num Corpo que Cai. O filme, basicamente, ele tem um esquema de cores, é lindíssimo, a fotografia do filme é lindíssima, o uso de cores, Technicolor é fantástico, mas existe um simbolismo muito específico em relação aos personagens, a trajetória dos personagens, especificamente a trajetória do protagonista, o personagem de James Stewart, ao longo de Um Corpo que Cai, relacionada à mudança e à maneira como as cores se apresentam no filme. Especificamente as cores azul e verde. O vermelho e o amarelo também desempenham papéis importantes, mas o azul e o verde são os mais importantes. O azul, de certa forma, é a cor característica do personagem James Stewart. O filme já começa mergulhado numa paleta azul. Essa é a primeira imagem que a gente vê do filme, na perseguição, que ele vai quase cair do telhado e aí vai despertar o seu medo de alturas. E a partir daí, o azul se torna uma cor chave para a gente começar a entender o personagem do James Stewart. Ele usando o azul também. Ele vai sofrer um trauma, quem viu o filme, ele vai... Eu não preciso nem dizer que esse é um videocast, o Cinema em Detalhes, sempre tem muito spoiler, né? Mas tem que ter visto o filme. Mas o azul, nessa outra cena aqui, vocês podem ver mais quando ele vai encontrar com o amigo dele, o azul sempre dominando o figurino, o azul passa a ser a cor chave, a cor que vai acompanhar o personagem de James Stewart na maior parte do filme. Existem, antes de entrar a personagem da Kim Novak entrar no filme, existem algumas intrusões do amarelo, mas o amarelo é principalmente representado pela melhor amiga dele, que é apaixonada por ele, que é uma estilista, e que o apartamento dela é dominado pela cor amarela. O amarelo é a cor chave dessa personagem. Ela usa amarelo, o apartamento dela é todo decorado em amarelo, o amarelo é uma cor muito frequente. Aliás, um pouquinho aí mais pra frente, quando ela vai tentar oferecer para ele, quando ele tenta vencer o medo dele, mostrar como é que ele vai, uma estratégia para vencer o medo de altura, subindo aos poucos em alturas maiores, ela oferece um banquinho, e o banquinho, claro, é um banco amarelo. Quer dizer, a ajuda, o suporte que ela oferece a ele é a cor dela. Então, essa é uma intrusão do amarelo, mas é uma intrusão mais discreta. O azul vai ser dominante. Aliás, duas cores dominam o figurino dele, o azul e o marrom. O marrom, que é uma cor inespecífica, uma cor que vai passar uma ideia normalmente de tristeza, de introspecção, de sobriedade, que é o que ele é. Até que entra no filme a figura da Kim Novak. E já a entrada dela, a primeira aparição dela no filme, vai introduzir essa cor, aliás, não só essa cor, mas o verde, que é a cor marcante dela, mas dentro de um ambiente vermelho. O vermelho, ele de azul mais uma vez, né? O vermelho, ele tem uma série de significados. Se for na filmografia de Scorsese, a culpa católica, a gente já discutiu isso no videocast sobre Os Bons Companheiros, mas o vermelho normalmente ele é associado com duas coisas: sexo, o amor, e perigo, né? Violência. E não é à toa que a primeira vez que ele vê a personagem da Kim Novak, ele está num ambiente que é completamente vermelho.
e ela usando verde. Aliás, aqui tem um momento fantástico, que é quando ele vai ver pela primeira vez aqui Nova, o Hitchcock, ele não tem medo de usar uma fotografia extremamente expressiva no filme. Vocês vão ver que o background vai acender, quer dizer, como se ele estivesse se apaixonando. Olha, o vermelho fica intenso por um momento, depois apaga novamente e aí ela segue. Então é um momento que ele se apaixona por ela. Aliás, aqui tem uma brincadeira, esse Hitchcock é um fanfarrão. O reflexo, né? Quem viu o filme, espero que já tenham visto, o reflexo, essa dualidade é fundamental ao longo do filme, então ele já introduz esse tema aí de uma maneira muito discreta, mas o verde e o vermelho já entram nessa cena do filme, quer dizer, o verde representando a paixão dele e o vermelho mostrando que ela pode ser um perigo, ao mesmo tempo que vai ser essa mulher apaixonada. Ele passa a segui-la e a gente passa a observar que o verde é uma obsessão dela. O carro dela é verde. E claro, dentro do carro dele as cores tendem ao azul. Quando ele está seguindo, ela chega na floricultura, verde, ela cercada por flores, né? O vermelho, de novo, alerta a paixão, mas o verde sempre presente. Mais tarde, quando ela está visitando o cemitério, cercada de verde. Né? Aqui, de novo, o vermelho muito marcante. Hitchcock usa isso o tempo inteiro. A gente chega a um momento, que é o momento em que ela vai tentar o suicídio. E quando a gente vê os planos mostrando James Stewart, você vê que a Bahia está azul, a roupa dele é azul, claro, mas quando ela mergulha na água e ele pula para salvá-la, azul, e ela pula na água. E aí a água, quer dizer, é verde. Ele mergulha no universo dela, ele mergulha nessa paixão. O verde, ele mergulha no verde, ele mergulha nesse amor, nesse interesse dele por ela. E os efeitos são imediatos, porque já na cena seguinte, quando ele está na casa dele, ele leva ela para a casa dele, para ela poder se aquecer, o que a gente observa é que ele já foi contaminado de vez pelo verde. Ele está usando verde, já tem o apartamento dele, a gente está vendo pela primeira vez com alguns toques verdes. Mas o interessante é observar que ele está usando uma roupa verde. É a primeira vez que a gente vê ele no filme usando uma roupa diferente do azul ou do marrom, que é o verde. É claro que o envolvimento dele, dos dois, vai resultar em tragédia. Ela morre e ele volta a mergulhar no seu azul depressivo e solitário. Nessa cena do julgamento do inquérito, para concluir que foi suicídio, não só ele está de azul, mas praticamente todos os homens do ambiente estão vestindo azul, porque o azul domina. O azul volta a dominar a vida dele e ele mergulha numa depressão profunda, e essa depressão profunda, em que ele mergulha no próprio universo, na introspecção absoluta, é mais uma vez marcada pela cor azul. Quando ele está no sanatório, usando azul. Nesse meio tempo, aliás, o Corpo que Cai traz uma sequência de sonhos, de pesadelo, que é sensacional, porque ela vai inclusive usar a animação para retratar o medo dele, a paranoia, a angústia, o trauma que ele passou. E as cores que vão aparecer nesse sonho são cores que vão combinar todos esses significantes que a gente viu até agora. O interesse dele por ela, a paixão, obviamente, por ela, o verde que é a Nova que usa, o próprio azul e o vermelho simbolizando o perigo. O vermelho piscando, né, o perigo. E o verde, quer dizer, essa paixão, e o azul, quer dizer, o azul, o vermelho, o verde. Então aqui, nessa sequência de pesadelo, eles pecando, vermelho, azul, verde, o Hitchcock vai deixar bem claro o que ele está procurando fazer com esse esquema de cores. E aí acontece uma coisa muito interessante, que ele não esperava em nenhum espectador, que ainda não viu o filme, obviamente, que ele reencontra, ou pelo menos ele encontra uma sósia desse amor perdido. E ela está usando verde. E ele se torna verdadeiramente obcecado por ela. E o que é interessante, a gente
a gente sabe que na verdade ela era a mulher pela qual ela se apaixonou, ela fingiu ser aquela mulher para que ela pudesse criar uma justificativa psicológica para o suicídio, que se tratou na verdade de um assassinato. E ela, quando ela reencontra o detetive vivido pelo James Stewart, ela é apaixonada por ele. Inicialmente ela tenta se distanciar o máximo possível, e nós vamos ver que ela vai usar várias cores distantes. Ela vai usar um amarelo forte, ela vai usar um roxo, ela está tentando se distanciar daquele verde, mas ela não consegue. Aí a gente vai vendo que na sequência que eles vão se aproximando, cada vez mais ela vai usando peças verdes. E nesse momento, por exemplo, ela está usando um vestido roxo, mas no fundo o neon do prédio mergulhando em verde. Ela não consegue escapar daquele significado verde que está associado com essa mulher pela qual ele é apaixonado. E essa obsessão vai resultar na cena-chave do filme, na cena clímax do filme, que é quando o Scotty, que é o personagem do James Stewart, finalmente convence a Kim Novak a se transformar, essa segunda paixão dele, se transformar na primeira paixão, a atingir o cabelo, a usar roupas iguais à da mulher que morreu. E quando ela sai do banheiro finalmente transformada, a gente chega ao clímax do filme, que toda essa lógica de cores que o Hitchcock vinha criando até então, ela se encaixa e a gente entende perfeitamente o que ele estava querendo fazer. E vocês vão ver que a hora que ela sai do banheiro finalmente transformada, é interessante que ela sai até meio translúcida, como um fantasma que retorna à vida, porque é o fantasma daquela paixão que ele perdeu, numa sombra verde, com esse verde simbolizando justamente esse retorno dessa paixão dele. Verde, ela é meio translúcida e ela vai se materializando. E aqui é muito lindo que vocês vão ver que quando ele fica tomado, né, quando ele vai e a beija, vocês vão ver que primeiro, quando ele começa o beijo, tem um verde no fundo, quer dizer, aquela paixão que está renascendo, mas de repente tudo fica escuro. E aí o fundo muda, ele volta a uma cena no estábulo que aconteceu antes, tudo fica azul, e ele muda de expressão, ele está com medo de novo do que vai acontecer, dele perdê-la, ele está temeroso do que vai acontecer. Então o azul volta, mas ele se entrega de novo àquele beijo, se entrega de novo àquele amor, e o verde volta a dominar. É muito lindo, quer dizer, é uma emoção despertada só pelo uso de cores. E ela está fazendo um tremendo sacrifício para fazer isso. Para ela é difícil ela abrir mão da própria personalidade para ficar com o homem que ela ama. Isso é lindo. Ele beija, então aí vem o verde. Vem o verde. Mas escurece, ele começa a temer o que vai acontecer. E aí ele volta ao estábulo e fica tudo azul. E ele tem medo. Mas aí ele se entrega de novo. E aí quando ele finalmente decide abraçar ela, a gente retorna ao verde, que é onde termina o beijo. É lindo demais, é muito lindo. Por isso que o Hitchcock era quem ele era. Então é isso. É importante, eu já falei isso em vários videocasts, procurar prestar atenção em mais do que os 20% que a maior parte das pessoas presta, que é na história e nos atores. É ver o que cerca. Né? A direção de arte, a fotografia, os figurinos. E aqui como o Hitchcock usa tudo isso, as cores dos figurinos, a direção de arte, a fotografia, para contar uma trajetória emocional e psicológica extremamente complexa. É muito lindo esse filme. Um grande abraço e bons filmes.